No programa de hoje vamos falar sobre tratamento holístico e os benefícios que ele traz para as pessoas de qualquer idade. Não sai daí! E para falar sobre isso, eu converso agora com Karina Sensales, terapeuta holística e psicoterapeuta reencarnacionista. Karina, obrigada pela participação no programa. Essa palavra reencarnacionista é difícil, né? É difícil, as pessoas se atrapalham um pouco. Nós vamos saber um pouquinho sobre isso, mas no primeiro momento, queria falar um pouco e entender o que é a terapia holística, para as pessoas que estão nos assistindo, também que elas consigam entender e ter o conhecimento do que é essa terapia, né? Para que serve, como funciona. O que é, então, de fato, a terapia holística? Então, a terapia holística, ela tem por objetivo olhar a pessoa como um todo, considerando os 4 pilares que sustenta o ser. Então, é a parte espiritual, mental, emocional e física. Muita gente acha que às vezes está relacionado ao esoterismo. Tem relação ou não tem relação? É outro tipo de terapia? Sim, em alguns momentos, não, esoterismo não. Em alguns momentos nós fazemos uso de técnicas, né, energéticas, mas técnicas que são usadas hoje com muita habitualidade. Por exemplo, eu faço uso dos florais de Bach, que é reconhecido, faço uso do Reiki também, que é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia complementar. Então, nós utilizamos terapias complementares para poder auxiliar a pessoa a equilibrar como um todo, não só observando o que está aparecendo como desequilíbrio. Vamos supor, uma gastrite. A gente não vai focar só na gastrite, você vai focar em por que essa gastrite está sendo originada. Nas causas daquele Isso. E qual que é a relação entre emocional, espiritual, mental, físico? Como é que a gente pode enxergar essa relação? Alguma alteração emocional causando desequilíbrios físicos? Como que essa terapia holística vê esse processo? Então, tudo começa no espiritual, que é no seu equilíbrio energético. Não estamos falando de religião. A religião, ela não tem nada a ver com a terapia holística, nem com espiritualidade, mas às vezes as pessoas confundem isso, né? Então, a espiritualidade é essa sua fluidez das suas energias, de como você tem disposição, vitalidade. Normalmente, as pessoas chegam em algum lugar, se sentem melhor ou se sentem pior, alguém lhe faz bem. Então, isso é que nós estamos falando de energia. Quando começa um desequilíbrio ali, algum bloqueio que está acontecendo, você não está bem, os seus pensamentos começam a mudar. Então, já nos pensamentos tem a origem. Alguém que tem muito negativismo, que espera sempre o pior, que tem crenças limitantes nos seus pensamentos. E a partir do que você pensa, você sente. Então, você já cria uma teia de emoções. Então, vamos supor, tem pessoas que não são estressadas no trânsito. Então, tem pessoas que são. Por quê? É como ela se comporta diante do trânsito mentalmente que vai fazer os seus sentimentos fluírem positivamente ou negativamente. E a partir do que você começa a fluir negativamente nos seus pensamentos e criando emoções negativas, você vai ter um resultado no corpo físico. Então, assim, a materialização da doença no corpo físico já é um desequilíbrio que já aconteceu no espiritual, no mental e no emocional. Olha que maravilha. Então, a gente começa lá na espiritualidade, na parte da energia, e vai passando para os próximos pilares, porque o físico é a última barreira. Quando o seu corpo fica doente, ele já está gritando de que as coisas estão muito difíceis e que você precisa parar. Porque a dor, infelizmente, ainda é um mecanismo de reforma, de mudança, né? Mas que pode aparecer tardiamente. Exatamente. Então, depois que já está tudo muito desequilibrado. Isso. E não adianta você cuidar só da doença se você continuar pensando da mesma maneira, tendo os mesmos hábitos energéticos e as suas emoções não vão mudar. Quando a gente fala, então, de pessoas que já estão com mais de 60 anos, né? Sim. Que já viveram um bom tempo aí, passaram por muitas experiências, como é que vocês conseguem mudar através da terapia holística o pensamento ou as atitudes dessa pessoa, às vezes, que é estressada no trânsito ou que em algumas situações ela é mais pessimista?
Sim. Porque às vezes a vida trouxe aquilo, né? Sim, aquela é carga verdade. emocional veio vindo com o que ela foi vivendo durante o tempo todo dela, né? Aqui no envelhecimento. Como é que muda isso, esse pensamento? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou assim, há 60 anos eu sou assim, não tem como mudar. É verdade. Então, primeiro a gente começa com a energia, né? Com a parte da espiritualidade, que eu vou falar sempre de energia, para ficar mais compreensível. A pessoa precisa primeiro se sentir melhor no sentimento, na sua vibração, para ela conseguir pensar diferente. Porque senão ela vai ficar lá para mim, ela vai quebrar todos os argumentos de mudança, vai falar exatamente isso que você está argumentando. Então, por exemplo, normalmente a gente conversa e vai trabalhar a energia da pessoa, vai fazer 4 sessões de reiki, por exemplo, ou então eu vou prescrever um floral para ajudar com que ela já se sinta melhor. E a partir do momento que ela se sente melhor, aí ela vai começando a ampliar a visão dela. Se eu disser, olha, veja bem, o trânsito é realmente cansativo, mas será que a gente pode ver o trânsito dessa maneira? Aí ela fica mais aberta para mudar o pensamento dela. Mudar a perspectiva, né? Isso, mudar a perspectiva. Então, primeiro eu vou trabalhar no equilíbrio energético e depois eu vou trabalhar com a mudança de pensamento que vai fazer com que ela se sinta melhor. Legal. E como é que é, então, esse trabalho, a partir do momento que você detecta, né, quais são as alterações, que começa a acontecer com essa pessoa? Por exemplo, mudanças de atitudes, porque o tratamento em si nós vamos falar no segundo bloco, né, a forma de realizar o tratamento. Mas o que vocês aconselham para essa pessoa socialmente, no dia a dia, saindo do consultório, do atendimento, o que é colocado para ela? Sim. Veja mais paisagens bonitas, esteja envolvido com pessoas que estão mais leves, enfim. Como é que ela consegue sair daquelas armadilhas que estavam fazendo com que ela continuasse deprimida, pessimista, estressada? A primeira coisa que a gente sempre conversa no consultório é que a pessoa não é uma vítima. Ela precisa perceber que ela é a responsável pelo seu estado de espírito e pelas situações que ela está enfrentando, como as doenças, por exemplo. Então, toda vez que ela tem uma tendência de culpar o outro, culpar a situação, culpar a crise financeira, culpar o governo, a irmã, o pai, nós paramos e dizemos, veja bem, a responsabilidade de mudar é sua, você não pode transferir para ninguém. Então, a partir do momento que você muda, as pessoas vão responder de uma maneira diferente para você. E aí começamos a trazer essa verdade, você não é vítima, ninguém é vilão, ninguém é vítima, você é responsável pela sua realidade. Quando você começa a fazer isso, já muda completamente a sua visão de vida. Porque você para de transferir responsabilidade e você pergunta, o que eu posso fazer agora para mudar a minha realidade? Então, às vezes, você pode fazer 15 minutos de meditação. E medita pensando em quê? Você pode usar várias técnicas. Porque aquela pessoa que nunca meditou, fala assim, eu vou ficar de olho fechado ou, enfim, ali posicionado, pensando em quê? Numa parede branca, entendeu? Entendo. As pessoas que não têm essa percepção, quem nunca teve uma orientação, o que ela pode imaginar? Ela pode usar meditações guiadas, que hoje você encontra inúmeras na internet, tá? Você pode botar lá... Que a pessoa vai te instruindo. Isso, vai instruindo. Aí você vai imaginando. A partir do momento que você vai imaginando, você já saiu do pensamento da raiva. Você foi para um bosque, uma cachoeira. É um exemplo. Outro, você pode simplesmente botar uma música e sentar e parar. E deixar essa música fluir e ficar ouvindo aquela música. O importante é se desconectar daquela situação que está extrema e lhe trazendo muito desconforto e mudar a sua perspectiva, mudar a sua sintonia, o seu foco para outro quadro. Né? Então, a meditação pode começar assim. Aí você vai entrar em várias escolas, tem meditação que é só na respiração, mas nunca tem que ter, no caso da meditação, o preconceito de que eu não vou conseguir. Né? Você tem que tentar. Porque eu digo, eu era uma pessoa com a mente extremamente agitada. Você é um exemplo? Sou um exemplo. Olha que maravilha. Outro dia eu estava fazendo uma análise de que eu comecei a andar de carro, desligando o rádio e abrindo a janela para ver o que eu penso. Eu sempre tenho uma música de fundo. Eu estou sempre com uma música cantando. Então, a nossa mente, ela não para. Mas se você conseguir diminuir o ritmo dela, já é maravilhoso. Ou colocar coisas positivas. Também, né? Também. O nosso dia a dia, para a gente finalizar esse bloco, ele pode alterar toda essa nossa condição emocional e
e causar mais rapidamente esse desequilíbrio. Por exemplo, eu ligo a TV e coloco naqueles programas que só me mostram tragédia, violência. Tem gente que gosta. É possível realmente não ser afetado por aquilo? Porque eu sou extremamente... Eu fico ali angustiada, então não me faz bem esse tipo de programa, apesar de entender que eu tenho que saber algumas coisas, né, para entender a realidade do que está acontecendo ao meu redor. Mas eu evito. Existem pessoas que conseguem, de fato, ouvir aquilo e ficar tranquilo, sem... ou isso, com o tempo, vai minando e trazendo alguma... Entendeu? Alguma angústia, alguma coisa escondida dentro da gente. É uma dúvida que eu tenho, assim, que eu fico, gente, às vezes a televisão está te fazendo mal e você nem sabe. É verdade. Tem dois aspectos aí para falar. Primeiro, o que altera. Altera, sim. A partir do momento que você liga a televisão ou que você sai na rua, você está se envolvendo com outros ambientes. São estímulos, né? São estímulos, né? Nós chamamos de psiquismo. Psiquismo é a energia de lugares, né, e de atitudes, de hábitos, vamos colocar assim, mas de lugares, o psiquismo, no caso. Então, você liga aquela televisão e você começa a ouvir só notícias ruins. Qual o sentimento que você sente? Insegurança, vitimismo, né? Revolta, raiva. Você está estimulando esses sentimentos. Então, qual vai ser a sua perspectiva? Aquilo que a gente está falando de foco. O Brasil não está bem, as coisas, a violência está enorme. Eles estão... Eu não posso mais sair de casa. Eu não posso mais sair de tudo casa. Muito complicado. Exatamente. Então, buscar hábitos, buscar programas que elevem outro tipo de sentimentos, que façam com que você se fortaleça emocionalmente, é muito importante. Se é possível ver esses programas sem se abalar, olha, eu acho difícil. Eu acho mais fácil você mudar seus hábitos, porque é complicado você se isentar de ver, por exemplo, um caso de uma criança que passa por uma violência sexual. Você começa a se questionar. Causa revolta. Causa revolta, causa insegurança. A primeira coisa que você pensa é por quê, né? Então, ter hábitos saudáveis faz parte do nosso equilíbrio mesmo. De uma das mudanças que a gente propõe no dia a dia. E olhar, de repente, quando existe aquela problemática em questão, de repente numa roda de amigos, conversa, também. Você tentar olhar por outro prisma também, né? Isso. Por outro ângulo. Por outro ângulo. Por exemplo, eu faço muito o exercício da gratidão. Quando eu estou numa situação negativa, eu começo a agradecer o que tem de positivo. E aí você muda o foco, você começa a perceber, além das emoções que você está sentindo de desequilíbrio. E aí você vai se sintonizando nesse fluxo de sentimentos positivos. Então, isso é fantástico, é simples e traz uma mudança fundamental na sua energia pessoal, no seu bem-estar. Nós vamos para um pequeno intervalo, Karina, a gente volta para falar da terapia em si, como funciona. Ok. Vamos para o intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Depois do Jeans está de volta falando sobre terapia holística com Karina Sensales. Karina, em relação ao tratamento, então, que essa terapia holística traz, especialmente o Reiki, que é uma coisa mais difundida, às vezes mais conhecida, as pessoas às vezes já ouviram falar. Como é que funciona o Reiki? Como é que é feito? É através das mãos? Que tipo de terapia o profissional faz com o paciente? Então, o Reiki é uma terapia energética que trabalha com o equilíbrio dos chakras. O que são chakras? São centros que nós temos de energia e esses centros estão relacionados com as nossas 7 glândulas endócrinas. Então, ele começa aqui embaixo e vai até o topo da nossa cabeça, entrando com cada uma dessas glândulas
que estão aqui. Então, o que acontece? Todo reflexo, tudo que nós temos no físico tem um reflexo no energético, no corpo energético da pessoa, ou espiritual, se você quiser falar assim. Então, o reiki é o quê? Eu sou uma pessoa que, a partir do momento que eu fiz uma iniciação, eu me tornei capaz de canalizar essa energia do universo, que entra pelo topo da minha cabeça e sai pelas minhas mãos. Então, a pessoa vem para o tratamento, ela deita na maca, fecha os olhos, relaxa, normalmente a gente faz um relaxamento antes, com uma música agradável, e simplesmente vai aproveitar aquele momento. E isso eu vou com as mãos, passando por esses centros de energia, que são os 7 chakras. Essa energia que ela vai recebendo, vai equilibrando ela nos 4 pilares que eu lhe falei. O espiritual, que é a energia, o físico, o mental e o emocional. Então, é normal, depois do reiki, a pessoa sentir reflexos como baixa da ansiedade, baixa do estresse, do negativismo. Ela começa a se sentir melhor, mais feliz, mais alegre, porque vai fortalecer as energias positivas e os sentimentos positivos, e também tem repercussões no campo físico. Por exemplo, libera toxinas, né? Ajuda no equilíbrio da digestão, dores crônicas, mas o reiki, ele é uma terapia complementar. Ele não substitui o tratamento médico. Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma terapia complementar que vai ajudar a pessoa naquilo que ela está buscando o tratamento. Certa vez eu vi um terapeuta dentro de uma UTI fazendo, então, lá, né, no hospital, o reiki no paciente internado. Sim. Ele funciona também naquela situação como complementação para melhorar a condição da pessoa ali? Nossa, totalmente. O reiki ajuda na cicatrização, ele acelera a cicatrização, ele ajuda no bom funcionamento das células. Então, a pessoa que, por exemplo, está com dificuldade para respirar, o pulmão não está funcionando, ao trabalhar com o reiki, esse pulmão vai recuperando o seu ritmo. Então, ele ajuda a potencializar o efeito dos remédios também que a pessoa está tomando, que são necessários, e vai desfazer qualquer bloqueio. Porque o que o reiki enxerga? Que o bloqueio da energia, porque como é que nós funcionamos? Antes de eu te explicar, a energia ela entra pelo topo da nossa cabeça, desce pela nossa coluna vertebral, se expande para todo o seu corpo e sai pela sola dos seus pés. Essa energia é boa? É boa. Independente do local onde eu estou, independente de tudo do que local. Eu estou vivendo, sim. Eu só tenho que saber aproveitar essa energia. Exatamente. E ela flui, independente de você acreditar ou não. Então, às vezes, essa energia para em algum lugar. Vamos supor, pessoas que são muito mentais, que estão sempre pensando, preocupadas, é o carro, é o trânsito, é o trabalho. A energia dela para aqui, então ela pode ter muita dor de cabeça. Quando ela recebe o reiki, isso flui. Então, a pessoa que está ali na UTI, ela pode estar com um problema no coração. A energia pode estar retida aqui no coração. Então, ela recebe o reiki, isso flui e vai trazer equilíbrio para todo o corpo, inclusive cuidar do coração. Então, por exemplo, pessoas com fraturas, acelera a consolidação do osso, a energia do reiki. Por quê? Porque ele traz vitalidade, ele traz regeneração, ele vai fazer com que o seu corpo funcione. Reequilibra tudo. Reequilibra a pessoa tudo. Sente alguma, né? A pessoa sente alguma coisa? Tem pessoas que sentem, elas o calor relatam. Da mão. Isso, exatamente. Tem pessoas que sentem o calor da mão, tem pessoas que sentem frio. Ah, você chegou num determinado momento, eu senti muito frio. Tem pessoas que sentem como se fossem ondas pelo corpo. Né? Sente arrepio, então há relatos sim, mas tem pessoas também que não sentem nada. E isso não quer dizer que o reiki não está fluindo, simplesmente é uma percepção de cada um. Né? Mas o que a pessoa vai entender mesmo sobre a terapia, depois que fez, são os sintomas ou as modificações? Exatamente, depois. Ela vai se sentir melhor. Ela vai se sentir melhor, ela volta normalmente relatando, olha, são pequenas mudanças, né? Não são mudanças, uau, mudou tudo na minha vida. Não é isso. A partir do momento que você vai recebendo constantemente, você percebe. Eu vou te dar um exemplo de terceira idade, inclusive, que é a minha própria sogra. A gente, ela se aposentou e começou a entrar naquela realidade de uma pessoa aposentada, né? Você tem que ressignificar toda a sua vida. Veio uma depressão, uma tristeza,
clareza. Tem que se reencontrar. Tem que se reencontrar. Então já tem a dica. Pois é, para quem e tá eu nos assistindo. conversava com ela pela mudança do pensamento. Mas veja bem, a senhora tem que fazer alguma coisa, produzir, entrar numa faculdade da terceira idade, ir para a igreja. Eu tentava com que ela buscasse soluções. Mas como ela estava tão ruim, na sua energia, nada que eu falava funcionava. Então eu falei, Por mais que ela achasse, às vezes, uma ideia legal, ela não tinha aquela vontade. Isso, era um desânimo muito grande, faltava vitalidade. Aí nós fizemos a sessão de reiki. Quando você começa um tratamento, é importante que você comece com 4 sessões. Ela acreditava nisso? Ou porque, sendo nora dela, ela falou assim, não, eu não posso falar não, né, vou fazer. Pois é, né, eu acho que ela acreditava Ou assim. Ou ela acreditava, falava assim, não, eu tô realmente me sentindo aflita, Ela acreditava porque ela mudança, viu. vou tentar. Ela viu as mudanças na minha vida, depois que eu comecei a trabalhar com a terapia holística. E como é que foi, então? Você começou a Aí trabalhar eu comecei a fazer, nós fizemos 4 sessões de reiki e ela mudou. Em 4 sessões? 4 sessões, ela sentiu os resultados, que ela estava menos angustiada, mais feliz. E eu vou te dizer, hoje ela fala, tudo começou no reiki. Ela fala Vamos assim, fazer reiki, todos nós. Sugiro, viu? Eu te digo, inclusive, que na minha opinião, todo mundo tinha que ser reikiano, porque todo mundo tem que saber equilibrar a sua própria energia. Dá para fazer um auto? Dá para você fazer um curso. Não, mas uma autoterapia. Sim, se eu aprender, você se auto-aplica reiki. É uma das únicas terapias que você pode se auto-aplicar. Né? Porque, por exemplo, você faz acupuntura, você não pode se auto-aplicar a acupuntura. Fisioterapia, massoterapia, mas o reiki você se auto-aplica. Eu me auto-aplico todos os dias, de manhã e de noite. Mas uma meditação também, para quem não tem essa condição Sim, de fazer o curso, também. ou buscar o profissional para fazer. Mas fora isso, complementar, de repente, Sim, com essas meditações. Meditação, contato com a natureza. Para você ouvir coisas positivas. Exatamente. Então, Excelente. essa mudança, às vezes, tem que ser global. Com certeza, geral, tem que ser global. Mudar atitude, mudar perspectiva de visão Isso. de mundo. Uma coisa que eu gosto muito e que eu trabalho bastante em consultório é leitura. Porque a leitura, eu costumo dizer que o livro é aquele amigo que diz o que você está pronto para ouvir. Às vezes um livro vai ser maravilhoso para você, mas não vai ser para mim. Então a leitura, ele vai tocar onde você está pronto para mudar. De repente buscar numa livraria, um passeio, vai numa livraria Sim. e começa a buscar ali nas prateleiras alguma coisa. E o que for para você vai te chamar a atenção. Exatamente. Você vai te ler e chamar. fala, me causou curiosidade, quero ler isso aqui. Acredite nesse que te chamou a atenção. Leia. Normalmente os livros que nos chamam a atenção é aquilo que a gente está precisando. Então o livro também ajuda bastante. Porque o que acontece? Quando você lê, você está se alimentando de coisas positivas. É aquilo que a gente falou sobre o programa de TV. Ele está lhe alimentando só com sentimentos negativos. E se você prestar atenção, o mundo é assim. Ele vibra no negativo. Então você tem que fazer a corrente contrária. E a leitura faz esse movimento de alimentar você com isso. E teria que ser essa leitura, então, necessariamente autoajuda? Ou não necessariamente autoajuda. Romance, pode ser um romance bom. Agora também não adianta você pegar e ler um livro que está falando sobre o cenário político brasileiro. Então não vai funcionar. Ou um drama muito pesado. Um drama muito pesado. Geralmente o que vai te causar bem foi o que você falou, né? Exatamente. Você vai se encontrar ali. Olha, exato. Pessoas que têm religiões, elas podem usar também a oração para acalmar essas angústias às vezes, ou esse incômodo que a gente sente e não sabe nem de onde vem. Sim, com certeza. Isso também funciona? Funciona. A oração, ela é um excelente elevador das energias, né? Quando você começa a fazer a oração, as pessoas se sentem melhor. Mas o que eu falo da oração é que a gente precisa também saber orar. Não adianta você sentar e começar a reclamar para Deus, né? Às vezes as pessoas fazem isso. Por que eu? Por que eu estou sofrendo? Por que minha vida é ruim? Deus me ajuda. Vítima. Então, normalmente, a gente começa a oração fazendo um agradecimento por tudo que nós temos. A gratidão em primeiro lugar. Reconheça o que você tem de positivo. Nós temos muitas coisas positivas. Eu costumo dizer para os meus filhos, só o fato da gente ter água encanada é uma gratidão. Tem pessoas no nosso país que andam 1, 2, 5 quilômetros para pegar um balde de água.
Então, agradeça o que você tem. Depois que você agradecer e elevar a sua energia, aí você começa a fazer essa oração de pedir o que você pensa que precisa ser transformado. Né? Olha que legal. Mas sempre com aquilo que eu falei, sem vitimismo, com responsabilidade. O que você pode falar para quem está nos assistindo, especialmente, né, para essa faixa etária acima dos 60 anos? Dê um exemplo super legal da sua sogra, acho que muita gente se viu nesse exemplo e espero que busquem, né, a solução Sim. que ela conseguiu. Não sei, uma mensagem ou um recado para que essas pessoas que estão ali, às vezes, baixo astral, meio perdidas, deslocadas, não se encontrando mais no mundo, socialmente falando, ou na vida pessoal. O que você pode colocar para elas, para que elas consigam já ver uma esperança, uma luz no fim do túnel? Eu digo assim, olha, não tenham medo de se reinventar. A idade, ela não pode ser um limitador da sua vida. Ela é simplesmente uma mudança de perspectiva. E às vezes a gente entra num sofrimento muito grande porque quer manter aquela vida de quando tinha 30 anos. Quando, na verdade, você tem que buscar fazer outras coisas. Se você parar para prestar atenção, é uma época de grandes conquistas, porque você conquista tempo. Você conquista a possibilidade de fazer coisas que você antes não tinha como fazer, por falta de tempo. Também. Experiência. Você conquista tempo, conquista experiência, muito bem colocado. Então, aproveite isso. Pare de olhar para o que está faltando na sua idade. Olhe para aquilo que você tem e faça o bom uso disso. Se conecte com as coisas positivas. Não fique focado na vitimização, porque isso faz com que a gente fique cada vez mais depressivo, limitado, angustiado. Perfeito. Obrigada pela participação. Obrigada a você pelo convite, foi muito bom. Por tudo que foi colocado, acho que mesmo rápido aproveitamos bastante. Sim, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. O Depois do Diz fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá.